E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de um longo tempo, ó, a gente aqui de novo, sem o nosso pequeno prodígio, nosso menino nanico, nosso nerd preferido, Jean Barros, mas na... Luan Barros. Misturou, parece uma fusão, né? Na verdade se parecem, mas... Parece, nossa. Por isso você deixou o cabelo crescer. Pode falar, Bruno. Então, no próximo bate-papo ele vai estar com a gente. Inclusive, nosso bate-papo vai estar tomando um formato cada vez mais de podcast, que a gente acha mais interessante. E depois da política, todos nós demos uma sumida, porque nós estávamos envolvidos em projetos pessoais na política. E esse ano a gente vai voltar num formato totalmente diferente, uma coisa muito legal, muito bacana que nós estamos preparando para vocês que acompanham a gente. Só que isso deve rolar para meados de março ou talvez fim de março. Então, até lá, nós vamos fazer alguns esquentas, como é esse momento agora que nós vamos fazer esse bate-papo com você. Comigo, habitualmente está aqui, André. Então, gente, boa noite. E já estava com saudade disso aqui já. E agora, de forma presencial, né? É o que a gente pretende continuar fazendo, como o Boni disse. Então tem muita coisa boa para acontecer aí. Boa noite a todos. O cara que fala que o conservadorismo é sexy não é qualquer cara, né? Então, assim, a peculiaridade desse rapaz já vale a pena você deixar sua curtida, seu like, seu gostei, sua inscrição com você, com nós, nada mais, nada menos, Jean Cunha. Então, quem achou que a gente não ia voltar, né? Ficaram falando aí e tudo mais. Cadê? Pronto, voltamos. Verdade. E, enfim, estamos aí, o conservadorismo continua sendo sexy, cada vez mais, inclusive. E vamos lá. E aí, a gente vai falar sobre liberdade? Sobre liberdade. Se a mesa tremer é porque o combinado que nós fizemos de ninguém colocar a mão sobre a mesa não tá já sendo, começou não tá sendo violado desde o início. Pessoal, a gente está passando por um momento que a gente precisa questionar uma palavra que está sendo desbotada cada dia mais e mais, que é liberdade. Eu pergunto a você, você acha que você tem liberdade? Você é uma pessoa livre? É sobre isso que a gente vai falar. Porque, por exemplo, se você quiser hoje liberdade para poder escolher conteúdo conservador ou conteúdo progressista em uma televisão aberta, você tem liberdade de escolher? Ou você é forçado a assistir apenas os mesmos conteúdos? O que você vê em um site de notícia, você vê em todos. O que você vê num canal de televisão, você vê em todos. Você tem liberdade para você escolher dentro da sua escola, do seu meio acadêmico, ver pontos de vista de direita como ponto de vista de esquerda? Você tem liberdade para dizer não àquilo que o Estado impõe para você como o melhor para a sua vida, sem sequer te consultar? Você tem liberdade, por exemplo, agora em São Paulo, para comercializar, para ir e vir, para ir estudar. As escolas estão fechadas durante todo o ano de 2020. Então a gente precisa começar a pensar se de fato a gente tem liberdade ou a nossa liberdade pertence ao Estado e ele concede essa liberdade para nós usufruirmos dela quando ele bem entende e quando ele bem quiser. A gente tem que começar a pensar se a gente de fato tem liberdade ou grandes conglomerados, né, como de mídia, por exemplo, que tem todo o poder de nos dar ou não a liberdade de nós assistirmos e vermos o que a gente quer, e por aí vai. Então o nosso papo vai nessa linha. E aí eu acho que já coloquei alguns pontos de interrogação na sua cabeça, se você de fato é uma pessoa livre ou você tem somente uma sensação que você é livre. Quero suscitar aqui a frase de um ex-presidente americano, Benjamin Franklin, se não me engano, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, assim, nosso bate-papo hoje passa por aí e eu jogo a bola para vocês. E aí, a gente é livre, não é? A gente tem liberdade, ou o Estado que tem, e vai dando conta-gotas pra gente? É isso aí. Não, a gente não, na minha opinião, a gente não tem liberdade nenhuma.
Isso está provado, né? Eu acho que ficou nu e patente para todo mundo agora durante esse período de pandemia, que o que a gente fez? A gente cedeu essa liberdade ao Estado e falou, olha, eu te dou a minha liberdade em troca da minha saúde. E no final nós não tivemos nem saúde, nem educação, nem segurança pública e nem economia. Então é o sinal, eu até conversava com o Jean ontem sobre isso, é o sinal, assim, isso é probatório para mim. São 230, 240 mil mortes, né, por esse vírus, que foi cuidado, que tiveram, as pessoas que tiveram autonomia sobre ele foi justamente, como a gente sabe, governadores e prefeitos, tiraram todas as nossas liberdades e não entregaram nenhum resultado. E aí eu conversava com o Jean sobre o seguinte, pode até soar um pouco forte o que eu vou dizer. A pessoa que pensa que o Estado tem que cuidar dessas questões de saúde, não das questões de saúde efetivamente, eu estou dizendo das liberdades, né, restrições, então o Estado deve fechar sim a loja, o Estado deve fechar sim a borracharia, o Estado pode fechar o que ele quiser porque ele está preocupado com sua saúde. Quem achar que isso é uma preocupação do político, ele está completamente enganado. Eu prefiro acreditar assim, Boni. Eu prefiro acreditar que o político que ele é a favor do comércio aberto e ele luta para que as coisas voltem ao normal, né? Claro, tomadas as devidas providências, então a escola, né, com a sua devida providência, o comércio, enfim, como a gente já conversa isso há mais de 6 meses, esse político, eu vou pensar o seguinte, na pior das hipóteses eu vou pensar que ele não está nem aí para mim. E que ele chega para mim e fala, velho, quem vai cuidar da sua vida é você, agora sim, os hospitais estão aqui, a saúde pública está aqui, caso você precise, você vem aí. Agora, as suas medidas restritivas, quem toma é você, eu estou pouco se lixando da sua vida. Eu prefiro esse político que, digamos, olha, vai lá, Jean, seja responsável por aquilo que você cativa, digamos assim, e eu não tenho nada a ver com isso, velho. Agora, claro, isso não exime o Estado de ter um bom aparato de médicos, de equipamentos, de insumos, isso claro que não. Então, eu acho que a pessoa que acredita no Estado a esse ponto de entregar a sua liberdade deveria fazer esses questionamentos, sabe? É mais ou menos a forma que eu penso. E algo que você já indicou aí, que é a questão da responsabilidade, está assim, 100% aliada à liberdade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Por exemplo, eu te dou as minhas responsabilidades. Verdade. Por exemplo, você vai mandar em mim no que você quiser. Eu perdi toda a minha liberdade. Verdade. Liberdade sem responsabilidade não existe. E de outro lado, eu sou muito livre. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Chega um momento que você não sabe onde a sua liberdade começa nem onde ela termina. E aí? É igual uma canção que diz o que eu vou fazer com essa tal liberdade. O cara, onde é que começa isso? Onde é que, né? E foi isso foi isso que aconteceu. Eles roubaram as nossas responsabilidades. E nós não tivemos liberdade nenhuma de escolher se eu ia andar ou não com máscara, se eu ia usar ou não aquilo, se eu ia ir ou não ali ou lá. Nós abdicamos das nossas responsabilidades. Por quê? Eu acho que eles vão fazer melhor. Isso, bacana. Abdicar de sua terceirizou, terceirizou para alguém. Eu terceirizei. É o Estado. Não, é o Estado que vai cuidar disso. Eles que sabem sobre saúde, eles têm os médicos, eles têm tudo, então eles que se responsabilizam. Ou seja, você abre mão da sua liberdade assim também. E da sua responsabilidade. Quando vem não querem te interromper, quando vem um político, corroborou demais com o que eu falei. Quando vem um político, um governador, um prefeito, seja ele quem for, um deputado, e diz bem assim, olha, nós estamos preocupados com a sua saúde e por isso que a gente vai cuidar da sua liberdade e a gente vai definir o que você pode fazer e o que não pode fazer. Quando vem esse político e diz isso, eu repito, eu prefiro o político que vem e diz bem assim, olha, velho, eu tô um pouco me lixando se você vai se cuidar ou não. Quem vai decidir é você. Se vira, negão. Se vira. E aí é que entra a questão da responsabilidade. Não, casou exatamente com o que fechou o que eu estava pensando. E você vê que um exemplo é um jeito de ver a gente como se a gente não fosse realmente, não tivesse responsabilidade. Porque um exemplo, as aulas nas universidades. Nas escolas, você vai falar, não, mas os meninos, eles não sabem exatamente como se agir nessa ocasião e tudo mais. Ok. E nas universidades?
nas universidades não são mais meninos, são pessoas maiores de 18 anos em geral e não sabe como é que ele vai agir nessa... né? Tipo, eu não sei que eu devo usar máscara, eu não sei que eu devo fazer... Sabe, nem isso. E na questão das escolas infantis, eu tô até focando nesse tema porque agora tá na baila essa questão das escolas que já, eu acho que já extrapolou qualquer limite do bom senso, né? No início das nossas lives eu ainda falava, gente, ninguém tá aqui querendo que as aulas voltem, eu falava isso. As aulas voltem agora, ninguém tá aqui a favor de um bar aberto ou de uma festa de carnaval, não. Tem aglomeração. A gente só quer que o cara que tem a lojinha, que tem a mulher que tenha o brechó dela, o cara que tenha a sua farmacinha, ele possa trabalhar, é só isso que a gente queria, né? Mas passou um ano, velho. Veja bem, o complicado do que a gente está falando, e deixa eu trazer uma situação mais crítica ainda, é que existe um contrato social, lembrei de contrato social, é o livro de Robson, mas não estou falando disso. Mas de fato existe um contrato social, inclusive um livro... Isso é coisa de administração pública, né? Não, ciência política. Leviatã do Robson. Inclusive eu indico o livro, viu? Independente do seu ponto de vista, esquerda, direita, progressista, conservador, é um ótimo livro. O Estado nós temos um contrato social com o Estado. Esse contrato social chama-se Constituição Federal da República. Então aquilo é um contrato. O Estado é obrigado a cumprir aquilo e nós, como particulares, indivíduos, somos obrigados a cumprir aquilo. Ok, ponto. Aquilo ali é a lei máxima que todo mundo tem que se enquadrar. Então, assim, aquela lei ela não pode se flexibilizar para atender os interesses do Estado e nem o interesse do indivíduo. Aquilo ali é a lei onde a gente tem que se enquadrar para que haja uma harmonia de vivência mínima. Sim. Onde eu quero chegar? Lá diz que, no artigo 5º, por exemplo, que fala sobre os direitos e garantias individuais, ou seja, de cada indivíduo, direito ao livre comércio, direito de ir e vir em tempo de paz, direito à educação, direito à liberdade de expressão, ponto. Quando a gente tem um papo como esse que a gente está tendo em outros ambientes, cara, as pessoas faltam pular em cima da gente, chamar a gente de genocida. Por quê? Porque a gente já não tem mais liberdade para debater o assunto, para expressar a opinião. Isso. Então, se você usa da sua liberdade para dizer eu penso isso, pronto, você é assassino. Você é um déspota, você sei lá, o pior da espécie humana, você é abjeto, você é desprezível. E vocês não acham que isso... Só por usar a liberdade. Sabe, você não acha que isso está relacionado à questão da pessoa abdicar da responsabilidade dela, como na questão do armamento, que é um negócio que... Por que eu não quero me armar? Porque eu acho que isso é responsabilidade do Estado, ele que vai cuidar da minha família, vai resguardar essa área. As pessoas que querem se armar, elas querem assumir essa responsabilidade. Não é nenhuma liberdade de ficar armado, é uma responsabilidade de ficar armado e cuidar da minha família, dos meus entes queridos. Antes do Estado, né? Antes do Estado. E dá só uma vírgula no que você falou. Outro dia a gente estava tendo uma discussão de família e eu disse isso. O Estado falou, eu tenho responsabilidade pela sua educação. O Estado falhou. O que a gente fez? Nós criamos escolas particulares. O Estado falou, eu tenho responsabilidade sobre sua saúde. O Estado falhou. O que a gente fez? Criamos planos de saúde. O Estado falou, eu te dou uma aposentadoria. O Estado falhou. O que a gente fez? Previdência privada. O Estado falou, eu te dou segurança pública. O Estado falhou. Eu negocio por você em relação a empregado e empregador, né? É o Estado que negocia com a gente. Você sabe. As relações, né, de relações econômicas, de trabalho, contratuais, é o Estado que negocia pra gente. Né? Então, ele que impõe o salário mínimo. Quanto você vai cobrar em cima disso aqui? De FGTS, salário mínimo, é tudo o Estado que resolve. Então, assim,
A gente tomou atitudes particulares para tudo que o Estado falhou. A segurança pública não é uma exceção. O Estado falhou. Simplesmente assim. Entendeu? Então, assim, acho que o pensamento da arma, ele tem que caminhar por aí. Sim. É mais uma brecha que o Estado deixou, que as pessoas estão tentando tampar. Eu acho o conservadorismo fantástico por isso. E sexy, né? Mas entra também a questão, porque é difícil você, se sentir atraído por alguém que terceiriza tudo. Tudo, é. Eu acho que isso para homem e mulher, isso Exatamente. é uma questão, o cara não pode cuidar de nada da vida dele, tudo é o Estado que tem que ir, enfim. Mas eu penso assim, o conservadorismo, o que me apaixona é justamente esse tema de liberdade. Porque em tudo, né, Boni falou da arma, e existem várias coisas assim que às vezes eu até divirjo um pouco com algumas pessoas, até mesmo de direita, porque eu levo um pouco ao pé da letra essa questão da liberdade, sabe? E às vezes eu até, Jean chamou a atenção, a pessoa também não pode ser 100% livre, né, e tal, você falou sobre isso. Mas eu gosto dessa questão de liberdade. Cara, vai lá e você sabe o que você tem que fazer, você é dono do seu umbigo, entendeu? E isso também me encanta no conservadorismo. E fazendo um adendo ao que Boni disse, o Olavo fala uma frase interessante. Gente, frase não, né? É um pensamento dele. Eu não quero um país de direita, não. Eu quero um país que tenha direita e esquerda, porra. Só isso. Um país que você não pode colocar sobre a mesa o contraditório. Não tem a liberdade para isso. Não tem liberdade para isso. Não evolui. Porque você tá sempre vendo as mesmas coisas. Como é que você evolui assim? Como é que você fica mais, digamos, como é que você vai... Mesmo na universidade, se você... Numa sala de aula, se você tem exceções, não, disso a gente não fala, disso a gente não fala, disso... Que, sabe? Não, só burrice, só gera burrice. Vamos baixar o nível do debate. Sim. Apesar que, não sei se vocês vão acompanhar... Pera aí que eu dei uma falhada ali. Oh, meu Deus do céu. Tem que ver se não tá filmando, né? Enquanto a gente... Acho que tá gravando. Tá gravando aqui, só engasgou. Aqui tá ok? Tá. Vamos baixar o nível do debate, né? Apesar que eu acho, mesmo baixando o nível, nesse nível vocês não vão conseguir gravitar comigo, mas vamos lá. Como... Mas vocês vão entender por quê. Vamos lá. Quando ele tava na casa dele, a gente na nossa, dava pra lidar, mas... Mas vou explicar por quê. Como que o marido, o cara casado, como que ele amadurece? Ele não amadurece com a esposa dando tapinha nas costas e falando: ô amor, tá tudo bem, você acertou, bacana, que bom e tal. O marido, ele amadurece com a esposa enchendo o saco do cara, fazendo crítica a todo momento, se contrapondo a ele, dizendo: tá errado, você precisa suspender a tampa do vaso, você tá deixando a toalha molhada em cima da cama, vai lavar sua cueca, vai lavar sua cueca, deixa o sapato na porta de casa. A crítica, dizer o que você está fazendo está errado, existe um jeito diferente de fazer o que você fez. A liberdade de dizer isso é que faz o homem, na verdade, o menino casado virar homem casado. Então, assim, eu trouxe a discussão para um nível aqui embaixo, para a gente entender como você citou, a frase do Olavo um lugar onde não existe o contraditório, que você não tem a liberdade para dizer eu penso diferente, que aqui no Brasil não pode. Senão, Globo, Folha de São Paulo, UOL, enfim, as vedetes progressistas, né, vão cair matando em cima de você. A doutora Raíssa hoje, rapidinho aqui, a doutora Raíssa hoje fez um posterzinho no Instagram dela e dizendo que os vídeos dela sobre a cloroquina estavam sendo todos derrubados, portanto as pessoas eram para não se esquecerem dos vídeos dela e tal, continuarem se cuidando, salvando suas vidas, mas que infelizmente os vídeos que ela está fazendo, alguém está derrubando os vídeos dela. Não, o absurdo para mim, tudo isso aí, dessa tirania da falta de liberdade, foi que quando é que... e isso tem que ser um tema de bate-papo nosso para um outro momento de fato ou fake, essa coisa da fake news. A gente tem que trazer isso para explicar para as pessoas o que é ou não fake news. Mas enfim, para uma coisa ser fato, ela tem que vir de um órgão oficial, correto? É isso que valida as coisas como fato. Enfim, o Ministério da Saúde é a única autoridade no assunto
para poder falar de saúde pública no Brasil. Porque para você, gente, para uma coisa ser chamado, ou alguém ser chamado de autoridade no Brasil, ele tem que estar previsto na Constituição Federal da República, ou seja, a OMS não é um órgão, uma autoridade, a OMS é um órgão de consultoria. O Ministério da Saúde está na Constituição, então é uma autoridade de saúde. Então a maior autoridade de saúde e a única autoridade de saúde em âmbito federal no Brasil, o Ministério da Saúde, foi censurado pelo Twitter. Não, essa informação que você está dando é fake. Cara, você tem noção? Tipo, nasce aqui a notícia verdadeira, nasce dela. Não, mesmo nascendo de você, que é o único que pode dizer se é verdade ou mentira, se você não está falando o que eu penso, você não tem liberdade para isso, é fake. É isso. E assim, eles nunca colocam referências. Você vai ver lá no UOL, esses portais e tudo mais, olha, essa informação que não sei quem falou aí, nós já averiguamos e não é verdade. Mas você falou, tá, mas cadê a verdade? Cadê a não, se a gente for entrar pela seara, eu acho que a gente tem que deixar um podcast, um programa nosso, só pra gente falar o que é fake news. Concordo. Porque tem muita gente acreditando, né, nessa galera de checagem. Inclusive ontem eu acho que a empresa de checagem ganhou um prêmio, eu fui indicado para um prêmio, que os progressistas têm esses prêmiozinhos para poder validar as suas ONGs, os seus órgãos, assim, e as pessoas acham isso maravilhoso. Uhum. Enfim, é a Matrix, né? Quem sai, bem-vindo. Vídeo, os Lula já ganhou muitos honoris causa, né? Sim. Não vale de porcaria nenhuma. Hitler já foi capa da Time 3 vezes, se eu não me engano. Enfim. Liberdade. A gente termina nosso bate-papo e a gente deixa esse... Já acabou? Não, é porque assim, a gente estava numa questão de falar sobre o leite condensado, né? Pô, esqueci, cara! Essa é a boa. A gente vai parar de falar sobre liberdade, mas ainda tem o leite condensado. Isso. Assim, eu só concordei em falar disso porque é resenha. Vamos terminar com o leite condensado. Eu não quero começar sobre o leite condensado chamando de hipócrita quem reclama que o presidente gastou 2 milhões... 15 milhões e 600 mil. Foi mais, porra. Não foi mais, não. Como que você fala? Com leite condensado, não, foi isso que falou. 15 milhões, enfim. Que gastou essa bola toda com leite condensado. Rapaz, leite condensado é uma delícia, cara. Leite condensado, não tem coisa melhor. Qualquer coisa que você vai fazer doce, tem que ter leite condensado. Então, assim, é um exemplo. Hoje, Carla Zambelli fez um vídeo engraçado. Ela disse que você que está aí criticando que o exército está podendo comer leite condensado, como se leite condensado fosse um item, né, especial. Não, o leite condensado é um item básico, pô, da cesta básica. Mas você que está aí com invejinha, se alixe no exército brasileiro, pô, na marinha, na aeronáutica, na força aérea, que você vai poder comer um leite condensadozinho. Não, absurdo, cara. Não tem o que falar. Cara, Ana Maria fez o vídeo. Deixa eu namorar a sua filha. Ele fala que essa música é conservadora. Não, é conservadora. Não é porque é ruim, mas não é porque não... Ana Maria fez uma receita de leite condensado caseiro só pra, assim, ironizar. Ironizar. Você vê, Rede Globo. Ela é a mesma que tava na praia reclamando de quem tava na praia, né? Gente, não venham pra praia, fique em casa. E ela na praia, não venha pra praia. Mas o cara que vende picolé... Luciano Huck no Caribe, fala, não, fique em casa. Dora em Miami, mas você fica em casa. Então, assim, sei lá, a realidade, eu não sei se vocês já sabem, né, que era duas... Não, esse tema não merece, eu acho assim, esse tema, com todo respeito a quem nos ouve, nos assiste, não merece que a gente trate, não merece, assim. É um tema tão ridículo, o leite condensado, que não merece. Quem quiser, vai aí no Google, apesar que o Google, você sabe, você bota lá, vai vir 10... Pelo menos 10 informações. Lá embaixo você vai achar um sitezinho falando. Na segunda página. Na segunda página. Que ninguém abre. Isso. Quase nunca. E lá você vai ver que isso refere-se a um contingente, né? Isso atende. Primeiro que é lei, né? A alimentação para as Forças Armadas, toda a Marinha, Aeronáutica, é lei. O governo federal tem que prover a alimentação. Primeira coisa. E aí, hoje eu estava até vendo o Eduardo falando que eles fazem alguns programas sociais nas fronteiras, né?
as Forças Armadas que cuidam da fronteira brasileira, como Venezuela, eles fazem lá, atende muitas pessoas com alimento. E aí você tem bolo, você tem... O próprio Exército tem uma questão lá de ter energia, né? Energia, glicose. Tá, eu acho meio uma viadagem isso aí, mas enfim, dizem que é bom, né? Mas... E tudo dentro da lei sim. E desses 15 milhões, 14 milhões foi gasto com isso. Com o Exército. Né? Então, Exército, Marinha e Aeronáutica. Ou seja, isso eu tô falando de mais de 400 mil pessoas. Se você for dividir, eu acho que não dá uma lata para cada um. Não dá. Por mês. Então. Eu acho que de tudo essa bobagem aí sobre o leite condensado, eu acho que a única verdade que a gente pode extrair dela foi que eu vi do amigo Neuber, aqui da nossa cidade, que disse assim: leite condensado não combina com pão com mortandela. Isso, cara, isso é de uma verdade. Não, essa aí foi boa. Essa foi épica. De fato, você imagina você com pão com mortandela e leite condensado e comendo, devorando. Ou mortadela ou leite condensado. Você escolhe. Você é da turma do pão com mortadela ou você é da turma do leite condensado? Eu prefiro o leite condensado. Você que escolhe, pô. Mas tá aí. Eu acho que esse tema recebeu a seriedade que ele merece. Pode fechar, mulher, agora. Pessoal, obrigado você que ficou com a gente até aqui. Tem os avisos, né? Que a gente tá preparando aí. Já falamos no início, né? Já falamos. Mas like, né? Acompanha o canal. Nós vamos voltar, como nós já falamos. Eixo, você comentou e tal. Sim. Então, é isso aí. Se vocês não... se vocês não entenderam o que a gente falou, mas é isso mesmo. Então, a gente tá voltando. Então, mês de março tem coisa nova. E isso aqui é um dos esquentos que a gente vai fazer até chegar março. Beijão em todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu. Valeu.